E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Guto Thomas trazendo mais um vídeo de Unity 3D. E vamos só dar uma olhada no status atual do nosso projeto. Vocês podem ver que eu posso selecionar minha unidade, selecionar também uma entidade para construir, só que quando eu clico não acontece nada. Então nessa aula a gente vai adicionar uma outra tag para nossa informação da construção, indicando qual script que deve ser anexado a essa construção e quais argumentos devem ser passados para esse script. Então, primeiro de tudo, a gente precisa ter uma... Não é que precisa, mas é melhor a gente ter um objeto para conter o nome do script e os argumentos. Eu acho que essa é a melhor ideia. Então, eu vou criar um novo script C#, eu vou chamar de static unit script info. Então, as informações de script de uma classe, de uma unidade estática. Esse script aqui vai ser uma instância, não vai ser anexado a nenhum objeto, então ele não precisa derivar de monoBehavior, a gente não precisa dos métodos onStart, onUpdate, não precisa disso aí. Start update não é on. E aqui a gente vai ter uma variável pública do tipo string chamada script. A gente vai ter um vetor de strings chamado de arguments. E eu acho que é isso, porque a gente vai ter o nome do script é uma string e cada argumento a gente vai tratar como string e na hora de passar como parâmetro esse vetor de argumentos para a nossa construção, a construção que sabe o que fazer com cada índice desse vetor. Então a gente vai meio que isolar a parte de tratamento da string e do que é o que para a construção. Então eu vou agora para minha Static Unit Properties. E a gente vai criar uma instância do script que a gente acabou de criar. Como é que é o nome? Já esqueci. Static Unit Script Info. E eu vou chamar de Script Info. E eu vou só criar também um construtor para esse Static Unit Script Info. Public Static. Espero que vocês ainda lembrem como criar um construtor e o que é um construtor. Então, para criar um construtor é uma função que não tem nome. Ele é só o tipo de acesso público e depois o nome da classe mesmo. E aqui a gente vai passar os argumentos que a gente pede para esse construtor. Vocês podem ver que os argumentos têm o mesmo nome das variáveis da classe, então eu vou usar aqui o word this para dizer que eu estou querendo pegar as variáveis dessa classe. Então eu vou pegar o script, que é a variável script, e vou anexar a ela o valor do argumento, e vou pegar a variável argumentos da classe e vou anexar ao argumento de nome arguments. E é isso aí. E isso vai ser usado quando eu fizer new static unit script info. Então aqui eu peço um script e arguments. E para isso que serve o construtor. Agora aqui no meu XML eu vou criar aqui uma construção. Digamos que essa construção seja um centro de entrega de recursos. Que o aldeão vai lá, coleta ouro ou madeira e leva para esse centro de recursos. Então a gente pode chamar de alguma coisa. Eu vou chamar de Storage Center por agora. E a gente vai precisar ter uma tag script para conter as informações de script e o nome do script que vai estar nesse objeto Storage Center, nessa construção Storage Center. Vamos voltar para Unity. E a gente fez um script para os centros recebedores de recursos que se chama Storage Building. Deixa eu só ver aqui. Se chama Storage Building. Então, o nome do script que a gente quer anexar para um Storage Center é Storage Building. E agora a gente precisa passar quais argumentos
Porque, assim, se a gente só criar um storage building, ele vai ter uma crise existencial, porque ele não vai saber se ele vai receber comida, ouro ou carne, comida, ouro, carne não, comida, ouro ou madeira. Então a gente precisa passar um argumento, um valor do tipo resource type, que é um valor aceito por esse storage building. E como vocês podem ver, o resource type ele pode ser gold, food ou wood. Então aqui a gente vai escolher o que a gente quer. Eu vou chamar de wood. Então esse vai ser um centro de entrega de madeira. Agora a gente vai precisar ler isso aqui. Bom, o melhor é fazer isso aqui, arg0. Porque assim a gente vai poder ter um inteiro que vai variar de 0 a n. E enquanto tiver esse atributo com esse nome, a gente vai pegando os atributos. Então se tivesse mais um argumento seria arg1, aí depois arg2, aí depois arg3. Fica melhor sempre com o índice acompanhando. E agora a gente vai precisar mexer no nosso decodificador. Que é o nosso... Onde é que tá? Não. XML parser. E é aqui na construção. E a gente vai precisar ver se a gente começar um elemento de tipo script. A gente pode acessar o script info e acessar o script ou os argumentos. Então o que eu vou fazer aqui é uma coisa, tipo, é um pouco diferente, porque a gente tem um vetor de itens, só que a gente não pode adicionar itens a um vetor dinamicamente. A gente precisa criar um vetor de tamanho n e ir adicionando n itens. Então vamos ver só se essa variável reader tem uma variável que diz quantos atributos tem nessa tag. Então a gente tem aqui essa variável attribute count. Então o que eu vou fazer agora é procurar na documentação para ver se essa attribute count é o que eu quero. Ó, o número de atributos no nó atual é exatamente isso que eu quero. Então o que eu vou fazer agora é vir aqui, acessar o script info e criar uma nova instância de static unit script info. O nome do meu script é o conteúdo que está definido na tag. Então é reader.get, não é reader.get, não é get, é read content, read element content as string. Isso vai me retornar o nome do script. E os argumentos, eu quero criar um novo vetor de strings, e o número de strings que vai ter nesse vetor de strings é reader.attributeCount, que é o número de atributos que tem nesse vetor. Só que agora eu vou precisar preencher esse vetor com esse número de atributos. Então eu vou fazer um loop for int i começa com 0, por isso que é bom a gente colocar o índice naquele arg0 que a gente fez, por isso que é bom ter. O i vai variar de 0 até reader.attributeCount, e a cada iteração ele vai incrementar em 1. Agora eu vou acessar current.scriptinfo.arguments de índice i, vai ser, oh meu Deus, de índice i vai ser igual a reader.getAttribute, e o nome do meu attribute é a palavra fixa arg mais o índice desse argumento. Faz sentido isso?
Vamos dar uma olhada. Então eu criei um vetor de n posições, onde n é o número de atributos que tem num nó. O nó é isso aqui. Vocês podem ver que aqui eu tenho um atributo. Então eu vou variar o i de 0 a 1. Quando ele for igual a 1, ele vai sair do loop, porque ele não atinge mais a condição necessária. Então na primeira iteração o i vai valer 0. Eu vou pegar o atributo de nome arg mais i. Como i vale 0, então eu vou pegar o atributo de nome arg0, que é would. E vou colocar esse valor would no índice i do meu vetor de argumentos. Faz sentido isso? Espero que faça sentido. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem nos comentários. Eu não ensaiei isso aqui antes. Vocês podem até ver que eu olhei na documentação para ver o que eu estava fazendo. Mas eu estou tentando fazer um negócio assim mais descontraído. Em vez de ensaiar a aula antes e seguir um script, um roteiro, por exemplo. Então, isso até deixa o número de aulas mais grande. Porque se eu ensaio antes, eu tenho que codificar tudo, depois apagar tudo, depois começar a gravar e seguir o roteiro. Isso demora. Então eu estou optando por esse lado aí do negócio e vamos ver se dá certo. Ok, então agora eu espero que o nosso parser esteja funcionando. Eu vou salvar isso. É importante que todas as nossas buildings tenham esse atributo. Script arg0 vai ser igual a gold. O nome do script é o mesmo, storage building também. Só que esse aqui armazena gold. Então esse aqui vai ser gold storage. E esse aqui vai ser wood storage. Não, mas não é ter separado. Ok, vamos voltar para a Unity e procurar erro. Não tem erro, muito bom. Então vamos executar e ver se tem erro de compilação ou um erro de alguma referência nula. Não tem, muito bom. Selecionar o personagem. Wood storage. Muito bom. Tá pegando as informações atualizadas, porque a gente mudou o nome das torres. Então, eu vou voltar aqui e vou mudar a descrição. Used as a center to drop gold in. Alguma coisa assim. Used as a center to drop wood in. Opa, inverti. Aqui é wood, aqui é gold. Provavelmente o nome ficou muito grande agora. Não. Então... Ok, agora a gente precisa fazer o callback para quando clicar, disparar o evento. Então o clique ele é controlado pela nossa variável... Pela nossa variável não. É controlado pelo building placer, provavelmente. Então, se eu estiver posicionando uma construção e eu eventualmente clicar, if input.getKeyUp, getKeyUp, não é getKeyUp, não, é getButtonUp. E o botão que eu estou procurando é o Fire1, que é o botão esquerdo do mouse. Então, nesse caso, eu vou precisar instanciar a minha construção, certo? Eu vou então criar uma variável do tipo GameObject, ou eu vou chamar um método. Eu vou criar um método privado e estático, void, e eu vou chamar de placeBuilding. PlaceBuilding. E eu acho que é só isso que a gente precisa, porque tudo o resto a gente tem aqui. A ID da construção a gente tem aqui. Perdão por isso, estou gripado.
E se a gente pressionar o botão Fire1, a gente vai chamar esse método, placeBuilding. E aqui no placeBuilding eu vou instanciar uma construção, vou chamar de newBuilding, e por enquanto eu vou instanciar uma primitiva, então é GameObject.createPrimitive, e o tipo da primitiva que eu quero criar, que vai ser um cubo. Mas depois vai ser o mesmo tipo que a gente criou aqui, que segue um caminho, que na verdade é um modelo. Essa newBuilding, eu vou então puxar as informações dessa construção, que a gente tem o nosso script nosso entities holder, que armazena as informações das entidades, e eu vou puxar um static entity properties, eu vou chamar de properties, vai ser igual a entitiesHolder.get, como é que é o nome? Load não é isso aí não. Ótimo, precisamos fazer um método para isso. Vou comentar essa linha. A gente quer retornar a ID, a gente quer retornar as propriedades de uma certa ID, então a gente precisa fazer esse método porque ele não existe. Então eu vou abrir aqui o meu entities holder. Estática retorna um vetor de entity properties. Load entities load ID. Load entity by ID. Precisa passar a ID, claro. Isso aqui só existe uma propriedade que possui essa ID, então a gente não vai precisar dessa lista de retorno, mas a gente vai fazer um loop por cada uma desses vetores aqui. Então, para cada mobile entity properties, m in mobile props, esse nome do verbo eu vou te contar. Se m.id for igual a essa id aqui, significa que a gente achou o nosso objeto e a gente vai retornar ele mesmo. Se não achou, continua no loop. Se não achou nesse primeiro loop, nesse primeiro vetor, a gente vai para o próximo. Para cada static entity properties, s in static props, pelo amor de Deus, se s.id for igual a essa id, a gente achou o nosso objeto, a gente vai retornar s, que é a static entity properties atual da nossa iteração. Se a gente não achou, a gente vai retornar null. Deu uma merda aí. Essa id não existe. A gente deveria throw, a gente devia jogar uma exceção, mas o return null serve também como vai dar uma exceção de qualquer jeito, porque a gente vai tentar acessar uma coisa dessa entity properties. Se a gente tentar acessar uma coisa de um objeto nulo, vai dar uma exceção também, então dá tudo no mesmo. Agora sim a gente pode voltar para cá. Opa, exato. E a gente vai carregar essa entidade que tem um tal ID. E o ID é building ID. Ok, então agora o que a gente vai fazer é newBuilding.addComponent, lembrando que esse componente se refere a um script. E a gente tem um método addComponent que pede como argumento o class name, que é uma string. Olha só que interessante, a gente pode passar properties .scriptinfo.script. Esse é o nome do script. Isso já deixa os negócios mais ou menos encaminhados, mas a nossa construção ainda vai ter uma crise existencial. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui é posicionar essa construção no local dessa construção. Entenderam? A gente tem uma construção que a gente está arrastando ela pelo cenário. No momento que eu clico, eu preciso instanciar uma nova e posicionar essa nova no lugar certo. Então, para isso eu vou acessar essa minha nova construção e vou mudar a posição dela para que seja igual à posição
dessa construção aqui. Ok, isso aí já é o suficiente para a gente testar, eu acredito. Ah, e depois disso tudo a gente vai destruir a construção atual. A gente já posicionou ela, então a gente destrói ela, a gente não quer mais posicionar, eu imagino. Talvez eu até possa querer posicionar, mas tanto faz. A gente pode mudar isso, é só comentar essa linha. Vamos aqui para Unity, vamos... Opa, temos erros. Não dá para converter o tipo vetor de Entity Properties para uma única variável Static Entity Properties. Provavelmente porque essa Load Entity Properties está retornando um vetor, que eu não sei por que eu fiz isso. Exatamente, aqui eu estou retornando um vetor, eu quero só retornar uma instância, não um vetor de instâncias, pelo amor de Deus. Opa, temos mais um erro, que beleza. Não dá para converter uma Entity Properties para uma Static Entity Properties. Talvez a gente colocasse um as, eu quero retornar isso como uma Static Entity Properties. Já que o Static Entity Properties deriva de uma Entity Properties, essa conversão deve funcionar. Funcionou. Opa, eu acabei deixando a variável vet em algum lugar aqui atirada. Ok, vamos selecionar o nosso play. Selecionar o wood storage. E nós temos um problema. Porque eu já posicionei o objeto sem nem querer posicionar. Mas vejam uma parte interessante. Ele tem o script storage building anexado. O que acontece é que no momento que eu cliquei para selecionar a construção, esse input aqui foi chamado também. Então a gente precisa achar uma solução para isso. Vamos tentar fazer uma end aqui. Ah não, mas isso aqui só é chamado se ele está posicionando um objeto, então não adianta. Esse tem um problema chato, hein, pessoal? Isso aqui é foda. Quando a gente tem conflito de duas coisas sendo chamadas ao mesmo tempo e uma acaba anulando a outra, é tenso. O que dá para fazer aqui, eu acredito, é mudar de get button up para get button down. Porque no momento que eu soltar o mouse, ele vai ativar a função que cria um novo objeto. Só que eu já soltei o mouse, eu preciso pressionar de novo para posicionar o objeto. Só que isso é meio que gambiarra, né? Porque se a pessoa não tá sabendo aí o que está acontecendo e vai mudar ali porque... Ah, vamos deixar tudo get button up. Não sei porque tem esse get button down no meio. Aí ela vai ali e muda, e aí já dá merda no negócio. Então, exatamente, ó. Eu trigo... Trigo esse trigo veio da palavra trigger em inglês, que é disparar. Quando eu trigo o evento de clicar nesse botão, eu uso o get button up. E o get button down já passou. Então por isso que eu não estou posicionando o objeto. Se eu clicar, olha só que legal. Ou a Unity travou, ou eu posicionei o objeto. Não sei, vamos descobrir agora. A Unity não travou. Então o objeto está aqui, é o cube. E vocês podem ver que ele tem um storage building anexado a ele, um script storage building. Só que vocês podem ver que ele não aceita nenhum recurso. Então ele é um storage building inútil, ele está com uma crise existencial, ele não sabe o que ele faz da vida. Então a gente precisa dar um sentido para a vida desse storage building aí. Para isso a gente vai fazer uma função. A gente vai fazer essa função na classe Base Unity. A gente vai fazer na Base Unity porque uma propriedade móvel, um personagem, ele também pode ter argumentos que precisam ser inicializados.
Então, se esse for o caso, como Mobile Unit, que é o script dos personagens, deriva de Base Unit, Mobile Unit também vai poder implementar essa função. Então, vai ser uma função virtual, que pode ser sobrescrita, exatamente igual ao Action Callback. Vai ser on created, talvez. Será on created? Vamos ver, tô pensando. Fica legal isso aí. Eu acho. Isso aqui pede um vetor de strings que são os argumentos. Só que aqui eu não vou implementar um corpo de função porque eu não tenho nada para fazer. Agora, então, na minha storage building, eu vou sobrescrever esse método public override start. Não é start, é onCreated. onCreated, aqui mesmo. E os argumentos que um storage building pede, só o que pode aparecer como argumento são os tipos de recursos que ele aceita. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é que accepted resources vai ser um novo vetor de resource type do tamanho arguments.length. Ou seja, o número de argumentos que eu estou passando para essa função nesse vetor aqui vai ser o número de recursos aceitos, porque eu sei que numa storage building é só esse o tipo de argumento que eu posso receber. Quem controla isso sou eu, não é... Acho que vocês entenderam o negócio. Cada função onCreated pode receber vários tipos de parâmetros. Só que eu só vou passar os parâmetros certos para a construção certa que eu estou criando. Por exemplo, um aldeão não vai receber os mesmos argumentos que uma construção. E só o método onCreated do objeto que acabou de ser criado é ativado. Então, por isso eu tenho o controle que eu estou passando os argumentos certos para o objeto certo. Então, aqui eu vou fazer uma iteração para cada índice desse accepted resources. Vou pegar de índice i e eu vou anexar a ele arguments de índice i. Vai funcionar isso aqui? Não vai não. Não vai funcionar porque eu estou tentando anexar uma string a um resource type. Isso aqui não é permitido, mas o que eu posso fazer é um cast. Assim, resource type também não funciona. A gente precisa usar uma função específica que está no namespace system. Então eu vou acessar o namespace system, eu vou acessar a classe enum, eu vou acessar o método parse. Esse método parse converte uma string em um item de enumerador. A primeira variável que eu peço aqui nesse parse é o tipo do enumerador. Qual é o enumerador? É type of resource type. E o string que é o valor que eu quero converter. Só que aqui vocês podem ver que o parser retorna um object. Ele não usa tipo genérico para saber o que ele é para retornar. Ele não sabe o que ele tem que retornar esse tipo desse argumento. Então eu preciso fazer um cast. Resource type. Em tese deveria estar funcionando. Vamos só ver. Não tenho erros, vamos executar. Criar um wood center. Criei, vou selecionar ele. E não funciona. Olha só que legal. Por que não funciona? Porque eu esqueci de chamar o método onCreated, óbvio. Como assim não vai funcionar? Tem que funcionar. Então, o que eu vou fazer aqui é, como eu adicionei esse componente, eu agora preciso pegar esse componente e chamar um método dele. Então, é newBuilding.getComponent. Eu não sei qual é o tipo
desse componente, eu não sei qual é o tipo da variável. Então, por sorte, eu posso passar uma string como tipo e a Unity ali vai descobrir que tipo é esse. O tipo como string é properties.scriptinfo.script. Agora a gente precisa ser esperto. Cadê a função onCreated? Cadê esta merda? Não está aqui. Estou procurando, não estou achando. Por que não? Porque essa função getComponent, ela retorna um component. Ela não retorna uma classe que tenha esse método onCreated. Só que como eu sou esperto e eu sei que todos os scripts que eu posso passar aqui derivam de Base Unity, porque Base Unity é uma Base Unit, é uma unidade base, é uma unidade de que todos os aldeões ou objetos ou construções derivam, eu vou ser inteligente e vou converter esse getComponent em uma Base Unit. E agora eu tenho acesso ao meu método onCreated. E eu posso passar os argumentos, olha só que incrível. E os argumentos estão localizados em properties.scriptinfo.arguments. Isso deve ser o suficiente. Vamos voltar para a Unity, executar de novo, criar um Wood Center, vamos selecionar. Não está funcionando, não está funcionando ainda, mas que coisa. Agora, sinceramente, eu não sei porque não está funcionando. Talvez essa variável arguments não esteja errada, então para isso eu vou fazer um pouco de debugging aqui. Vocês vão ter que assistir tudo isso aqui, vocês não vou ficar cortando para vocês aqui não, que a gente vai ter que descobrir junto o que está acontecendo. Print properties.scriptinfo.arguments de índice i. Vamos ver se tem argumento mesmo dentro dessa variável. Tem um erro aqui. Tem que usar propriedade length. Ó, vocês podem perceber que não printou nada. Não printou nada. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está puxando os valores do jeito errado. Quer dizer que o nosso parser não está funcionando. Então a gente vai voltar no parser. E essa parte aqui não está prestando. Isso aqui não está funcionando. Aqui eu vou printar. Não posso printar, eu preciso debugar.log. Reader.attributeCount, número de atributos. Só para. Vamos debugar um pouco aqui. Não está funcionando, vamos achar a solução. 1. Ok, temos um atributo. E agora então eu vou debugar o valor desse atributo. Reader.getAttribute arg mais i. Ok. Ok, achamos o problema. Não está entrando no loop. Ou então não está achando esse atributo aqui. O XML tem uma porcaria que eu acabei esquecendo. É o seguinte. Se eu ler o conteúdo do nó antes das variáveis, eu não consigo mais ler as variáveis. Eu acho que seja isso. Então, eu vou, aqui, em vez de passar o conteúdo do nó, eu vou passar uma string vazia, só por questão de inicialização. E aqui, depois do loop, eu vou anexar o nome do script como sendo reader.get read element content as string. Vamos ver se isso aqui funciona. Funcionou.
Vou selecionar o meu objeto, vou posicionar isso aqui, vamos selecionar o cubo e nós aceitamos madeira, olha só que legal. Agora o negócio é bem extensível. Se eu vier aqui nos meus arquivos XML, na minha build info, e eu quiser botar mais argumentos, eu quero que isso aqui seja, por exemplo, uma town center que aceita tudo, e eu quiser passar aqui gold e um outro argumento que é food, a única restrição é que precisa ser daquele enumerador. Vamos selecionar o objeto. Wood, coloquei, vamos selecionar ele e ele aceita todos os 3 recursos. Genial, mais ou menos. Vamos lá, vamos só apagar isso aqui. Eu tenho agora então uma construção que aceita wood, uma construção que aceita gold. Para testar isso aqui a gente precisa adicionar um resource root, uma fonte de recursos. Então eu vou criar um objeto. Isso aqui não vai ser em tempo real, isso aqui vai ser, eu vou pré-fabricar. E eu vou adicionar minha resource root. Ela é uma fonte de recursos de madeira e tem, sei lá, mil de madeira ali nela. Vou salvar essa cena só por via das dúvidas. E eu só quero ver o que acontece se eu for tentar catar esse recurso sem ter uma fonte para entregar esse recurso. Vamos lá. Selecionei a unidade. Ok, algo está acontecendo. Meu objeto caminha, mas ele não coleta esse... Coleta? Não sei. Mais problemas. Ah, o problema é o seguinte, eu acho. Minha unidade está com script de Mobile Unit, deveria ser Villager, tem que ser um aldeão. E acho que é isso. Não? Tá, pessoal, vou tentar resolver esse problema aqui e eu volto com vocês assim que eu conseguir. Tá, o que aconteceu aqui é que eu tinha apagado uns scripts que eu mesmo tinha escrito e eu acabei copiando eles errado da minha própria aula. Então, lembrando que quem pede para eu colocar script embaixo, os scripts estão todos num repositório, no GitHub. Se não sabe como chegar lá, acessa a página do canal no Facebook, que lá tem o link para o repositório. Só para o pessoal que fica pedindo para eu postar os scripts toda hora. Então, isso aqui já está corrigido para vocês, eu acredito. Vocês devem ter copiado isso certo. Então agora eu vou tentar fazer de novo isso aqui. Agora sim. Eu vou ali coletar o recurso. Acho que vai dar algum erro em algum momento aí. Exato, deu um erro. Deu esse erro porque eu não tenho um resource receiver. Então eu preciso tentar usar eu vou usar um try. Try é o seguinte, eu vou tentar executar essa expressão. Se der alguma exceção aqui dentro, durante a execução dessas expressões, eu vou ser jogado para o catch. Quer dizer que eu peguei um problema no negócio aqui. Se eu pegar um problema, eu vou terminar todas as coroutinas. Porque eu peguei um problema, eu não tenho para onde levar esse recurso, então eu vou
parar esse processo de coleta de recursos. Vamos testar isso aqui para ver se está funcionando. Tá, deu algum erro aqui. Tá, agora deu um problema porque eu não posso ter pelo que eu entendi, não posso ter um yield dentro de um try. Então eu só vou verificar se esse resource receiver é diferente de nulo, que vai dar a mesma coisa. If resource receiver for diferente de nulo, eu vou executar esse comando, senão eu vou parar todas as coroutinas, inclusive essa gather aqui. Estou coletando, eu acho. Em algum momento eu vou terminar, acho que eu já até terminei de coletar recursos, não deu a exceção, então tá beleza. Agora o que eu vou fazer então vejam que esse recurso é do tipo gold. Então eu vou executar meu jogo. Eu vou colocar um gold storage aqui. Temos um novo erro, vamos ver o que é esse erro aqui. O script name tem algum problema. Então eu vou vir aqui no meu buildings info. E talvez falta salvar. Não tenho certeza. Ou não. Bom, não sei, vamos ver. Tentar posicionar. O wood funciona. O gold dá erro. Mas vamos ver se ele coloca o... Ele dá erro na hora de adicionar o componente. Que eu não sei porquê. Se eu copiar isso aqui, não tem nenhum problema. Tá certinho. Tá dando essa merda aqui. Então o que eu vou fazer é trocar isso aqui pra wood. Eu sei que o wood funciona. Altos bugs acontecendo aqui, mas não quero... A aula já tá com, sei lá, uns 50 minutos mais ou menos. Nesse momento tá com 50 minutos. Não quero estender muito, então eu vou executar. Vou colocar um wood storage. Coloquei. Vejo aqui que é um wood storage, de fato. E vou colocar meu objeto para pegar esse recurso aqui. Tem que selecionar ele primeiro, né? Vai lá, campeão. E lá vai ele entregar o recurso. Agora eu vou colocar um wood storage mais perto. Eu acho que está mais perto, não sei. Acho que sim. E lá vai ele para o mais perto. Vou botar outro mais perto ainda. Ok, tá funcionando. Agora eu vou excluir todos. Como é que exclui as coisas aqui? Opa, ele entregou como assim que entregou o recurso sem existir? Agora ele chegou. São várias exceções que ele tem que tratar, porque tá ficando extenso, tem que tratar as exceções. Mas vocês viram que funciona. O negócio do gold aqui eu não sei o que é, mas eu vou encontrar e falo pra vocês. Então para esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá joinha, compartilha. O negócio aqui é tenso para fazer, então espero que vocês reconheçam o trabalho e ajudem a divulgar. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um abração e até ele.